Como a culpa te trava à presença de Deus, revela perdão e recomeço. A culpa é como uma sombra que insiste em seguir cada passo. Ela não aparece nos olhos de quem observa de fora, mas corrói por dentro, amarrando pensamentos e sentimentos em um ciclo interminável. Você tenta seguir em frente, mas algo invisível puxa de volta, como se houvesse correntes invisíveis que não permitem avançar. Essa culpa se esconde atrás de sorrisos forçados, de frases automáticas como "está tudo bem", mas na verdade existe um vazio que só você sente, um peso que parece impossível de largar. Ela chega com lembranças repentinas, cenas que se repetem na mente como um filme que não acaba. A cada repetição, o coração afunda mais na vergonha e na sensação de que não existe saída. É como se o erro cometido tivesse construído um muro entre você e Deus. E toda vez que você tenta se aproximar, essa voz da culpa grita mais alto. Você não merece, você não é digno, você falhou demais. É assim que a culpa trava a alma, impedindo-a de experimentar a liberdade que já está disponível em Cristo. Mas é justamente nesse ponto que a presença de Deus se revela como resposta. Ele não aparece para aumentar o peso, nem para jogar a culpa no rosto, mas para estender os braços de amor e dizer: "Eu conheço o que você fez, mas ainda assim escolho amar você. Eu sei das suas falhas, mas ainda assim tenho um novo começo preparado." Em Isaías capítulo 1, verso 18, está escrito: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." Essa é a promessa que desmonta o engano da culpa e abre o caminho para o perdão. A culpa tenta prender você ao passado, mas a presença de Deus aponta para o futuro. O inimigo quer que você se veja apenas como resultado dos seus erros, mas o Senhor olha para você e enxerga a obra completa, o propósito intacto, a identidade de filho amado que nunca foi cancelada. É nesse contraste entre a mentira da culpa e a verdade do perdão que começa a transformação. E este é o momento em que você precisa decidir se continuará acreditando no peso que te trava ou se permitirá que a graça de Deus o liberte para recomeçar. Quando a culpa se torna juiz da sua vida, a culpa não se contenta em apontar um erro, ela se coloca como juíza implacável que dita a sua sentença diariamente. Não importa quanto tempo tenha passado, ela volta a lembrar do que você fez, do que falou, do que não conseguiu evitar, e transforma aquele momento em identidade. Você não é mais alguém que errou. Você passa a acreditar que é o próprio erro. A mente se convence de que não há perdão suficiente, que não há futuro possível. E assim, a culpa assume o trono do coração, ditando quem você é e para onde pode ir. Esse tribunal interior é cruel, porque nunca apresenta uma saída. A cada dia, a sentença é repetida: condenado, indigno, incapaz. E quanto mais você tenta se livrar sozinho, mais pesado se torna. É como uma prisão sem grades visíveis, mas que mantém a alma acorrentada. Esse é o engano que o inimigo usa para afastar você da presença de Deus, porque sabe que enquanto você acreditar que é réu condenado, jamais se verá como filho amado. Mas a palavra de Deus revela outra realidade. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, está escrito: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus." Isso significa que o tribunal da culpa não tem autoridade sobre quem foi alcançado pela graça. A sentença que pesava sobre você foi anulada pela cruz. O juiz que realmente tem poder já declarou: perdoado, livre, restaurado. Quando a culpa se torna juiz da sua vida, ela cria um personagem que não representa quem você realmente é. A presença de Deus, porém, rasga as acusações, desmonta a farsa e restaura sua verdadeira identidade. O lugar onde a culpa ergueu um tribunal se transforma em altar, e o réu condenado se levanta como testemunha viva da misericórdia divina. A prisão das lembranças que não se apagam.
As lembranças da culpa funcionam como correntes invisíveis que insistem em se arrastar junto com você. Elas aparecem de repente, no silêncio da madrugada, em um momento de alegria ou até quando você tenta se aproximar de Deus. Imagens voltam à mente como um filme repetido, cada detalhe reacende a vergonha, cada cena desperta a sensação de que você não merece perdão. É como se o passado tivesse o poder de invadir o presente e bloquear qualquer passo em direção ao futuro. A mente humana guarda memórias com uma força impressionante. O que você gostaria de esquecer parece estar sempre à frente dos olhos, enquanto as vitórias e conquistas se tornam mais distantes. A culpa se aproveita dessa vulnerabilidade e usa as lembranças como arma, repetindo a acusação. Você falhou e sempre será assim. Essa voz transforma recordações em prisões emocionais. E a cada vez que você tenta avançar, o peso do passado te arrasta de volta. Mas a presença de Deus entra exatamente nesse território onde as lembranças machucam. Ele não apaga o passado da memória, mas muda o significado dele. O erro que antes produzia apenas condenação se torna um lembrete de graça, porque a cruz já levou a culpa que você não podia carregar. Em Hebreus, capítulo 8, verso 12, o Senhor declara: "Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei." O Deus que tudo sabe escolhe não usar o seu passado contra você. A prisão das lembranças não é eterna quando entregue a Cristo. O que antes era um filme de acusação passa a ser testemunho de libertação. O que era vergonha se transforma em sinal de misericórdia. A diferença está em permitir que a voz de Deus seja mais forte que a voz da memória. Porque quando ele entra na história, até as lembranças mais dolorosas se curvam diante do perdão e se tornam sinais de recomeço. A voz da culpa versus a voz de Deus. Dentro de você existem vozes competindo pela sua atenção. A voz da culpa fala alto, repetitiva, cruel, lembrando de cada erro, de cada falha, de cada palavra dita ou atitude tomada que você gostaria de apagar. Essa voz não oferece saída, apenas acusa, dizendo que você não é digno, que nunca será suficiente e que está condenado a carregar esse peso para sempre. Ela faz você acreditar que Deus olha para você com o mesmo olhar de condenação, quando na verdade essa é a maior mentira que ela conta. A voz de Deus, por outro lado, não vem para esmagar, mas para restaurar. Ela não nega o erro, mas aponta para a solução. Em João capítulo 8, verso 11, quando Jesus encontra a mulher acusada de adultério, ele não finge que não houve pecado, mas também não a condena. Ele diz: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais." Essa é a essência da voz de Deus. Ela reconhece a queda, mas estende a mão para levantar, oferece perdão e aponta para um novo caminho. A diferença entre essas vozes é clara. A culpa aprisiona, a presença de Deus liberta. A culpa trava os passos, a voz de Deus abre portas. A culpa tenta roubar sua identidade, mas Deus devolve o título de filho amado. É preciso discernir quem você tem ouvido, porque a voz que domina sua mente molda sua vida. Se você só escuta a acusação, vive como prisioneiro. Mas se você se rende à voz do Pai, descobre que a liberdade já foi conquistada na cruz. A ansiedade da culpa só encontra fim quando você escolhe acreditar mais na voz de Deus do que na voz da acusação. Essa escolha que muda tudo, porque enquanto a culpa aponta para o que você fez, Deus aponta para o que Ele já fez por você. O perigo de viver no "se eu tivesse feito diferente". A culpa cria um dos labirintos mais cruéis da mente, o do arrependimento paralisante. Ele começa com frases que ecoam sem parar, como "se eu tivesse escolhido outro caminho", "se eu tivesse falado diferente", "se eu tivesse agido de outra forma".
Essas pequenas frases se tornam correntes que aprisionam a alma em um tempo que já não existe mais, o passado. E por mais que você queira, não há como voltar atrás para reescrever aquilo que já foi vivido. Esse se parece inocente, mas aos poucos corrói as forças, rouba a energia do presente e impede qualquer movimento em direção ao futuro. A vida passa a ser observada pelo retrovisor, como se cada nova oportunidade fosse contaminada pelo peso daquilo que não pode ser mudado. E assim, o coração se afunda em um ciclo de frustração, onde cada passo adiante é interrompido pela lembrança do que poderia ter sido. Mas Deus não convida você a viver preso no si. Ele convida a viver no agora. Em Isaías, capítulo 43, verso 18 e 19, o Senhor diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Essa é a promessa que quebra o poder do arrependimento paralisante. O passado não pode ser mudado, mas Deus pode transformar o presente em ponto de virada e o futuro em recomeço. O perigo do se é que ele prende você em um tempo morto, mas o convite de Deus é para viver o tempo vivo. O arrependimento saudável leva ao perdão e à transformação, mas o arrependimento distorcido leva à estagnação. A escolha está diante de você. Continuar repetindo o que já passou ou permitir que a graça de Deus faça nascer o que ainda está por vir. O escândalo da graça. Perdão incondicional. A culpa tenta convencer você de que o perdão de Deus é algo a ser conquistado, como se fosse preciso pagar com boas obras, sacrifícios ou uma vida inteira de acertos para compensar um único erro. Mas a graça vem para desmontar esse sistema de trocas. Ela não segue a lógica humana, porque oferece perdão sem barganha, amor sem condições e recomeço sem limites. É por isso que a graça é escandalosa. Ela dá exatamente o oposto do que a culpa diz que você merece. Na cruz, Jesus não esperou que você se tornasse perfeito para oferecer o perdão. Ele morreu justamente porque você não conseguiria ser perfeito por si só. Romanos capítulo 5, verso 8 declara: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a essência do escândalo da graça. Deus se entregou por você no pior momento, quando a culpa parecia definitiva, e transformou condenação em reconciliação. A mente acostumada com o peso da culpa tem dificuldade de aceitar essa realidade, porque parece simples demais. Mas o perdão de Deus não é simplista, ele é profundo. Ele vai até a raiz da vergonha, atravessa o desespero e alcança os lugares que você acreditava intocáveis. A graça cobre o erro, mas não apenas isso. Ela restaura, fortalece e abre uma nova história. O perdão incondicional de Deus é a resposta que cala a voz da culpa. É a declaração que anula a sentença do acusador e inaugura um tempo de liberdade. Não há como negociar esse perdão, só é possível recebê-lo. E quando você o recebe, descobre que a culpa já não tem poder de ditar quem você é, porque a cruz já definiu. Perdoado, amado, renovado. O perdão que restaura a identidade perdida. A culpa não apenas pesa sobre os ombros, ela rouba a identidade. Aos poucos, você deixa de se enxergar como filho amado de Deus e passa a acreditar que é apenas o erro que cometeu. O inimigo sabe disso e usa a acusação para distorcer quem você é, fazendo com que o pecado seja maior do que a sua essência. E quando você aceita essa mentira, passa a viver limitado, envergonhado, incapaz de acreditar que pode recomeçar. Mas o perdão de Deus não é apenas um alívio para a consciência, é um resgate de identidade. Quando o filho pródigo voltou para casa em Lucas capítulo 15, versos 21 a 24, ele se via apenas como alguém indigno, pronto para ser tratado como um servo.
Mas o pai o recebeu com abraços, roupas novas, sandálias e um anel. Aquilo não foi apenas um gesto de misericórdia, foi uma declaração pública. Você continua sendo meu filho. O perdão devolveu dignidade, valor e posição. Da mesma forma, quando você recebe o perdão de Deus, Ele não apenas limpa o passado, mas restaura quem você é. Ele tira a roupa rasgada da culpa e veste você com novas vestes de justiça. Ele apaga o rótulo de fracasso e escreve novamente: amado, escolhido, filho. A identidade que parecia perdida debaixo das acusações é devolvida em plenitude pela graça. O perdão não deixa você no mesmo lugar em que estava. Ele levanta, restaura e reposiciona. A presença de Deus não apenas remove a culpa, mas devolve a alegria de ser quem você foi criado para ser. E quando você entende isso, a culpa perde seu poder de definir sua vida, porque a sua identidade já foi redefinida no amor do Pai. Quando o perdão abre caminhos de recomeço. A culpa tenta manter você preso ao ontem, mas o perdão abre portas para o amanhã. Ele não se limita a apagar erros, vai além. Cria a chance real de um novo começo. Quando Deus perdoa, Ele não apenas limpa a página, Ele entrega uma nova folha em branco e coloca nas suas mãos a oportunidade de escrever uma nova história. Esse é o poder da presença dEle, transformar o fim em início, a queda em aprendizado e a vergonha em ponto de virada. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa promessa mostra que o perdão não é apenas um consolo, é uma reconstrução. Não importa quão grande tenha sido a falha, Deus é especialista em transformar ruínas em fundamentos sólidos para algo maior. Onde havia derrota, Ele planta vitória. Onde havia luto, Ele derrama esperança. Muitos acreditam que depois de errar, só resta viver com os restos. Mas Deus revela que o recomeço pode ser ainda mais forte que o início. Ele abre caminhos onde não havia saída. Cria possibilidades que você jamais imaginaria e mostra que a culpa não tem poder para anular o futuro que Ele já preparou. O perdão abre espaço para sonhos ressuscitarem, para relacionamentos serem restaurados e para a vida florescer novamente. O recomeço não é apenas uma segunda chance, é um convite para viver no propósito de Deus com mais profundidade e confiança. O que antes era marca de fracasso, agora se torna lembrança de graça. O que parecia fim, se torna início de um novo capítulo escrito pela mão do Pai. O perdão não só liberta, mas também conduz você a viver uma vida plena e cheia de significado, transformando culpa em testemunho de esperança. A culpa quer te silenciar, mas Deus transforma aquilo que parecia vergonha em testemunho que inspira. O que antes te travava pode se tornar a chave para libertar outros. O erro que parecia definitivo pode se transformar em história de superação que mostra o poder da graça. Quando você entrega sua dor a Deus, Ele não apenas cura, Ele usa essa dor como ferramenta para alcançar vidas que vivem a mesma batalha. O apóstolo Paulo é prova viva disso. Antes perseguidor da igreja, marcado por violência e erro, foi transformado pelo encontro com Cristo em testemunha da graça. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele escreve: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua paciência, servindo eu de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aquilo que era motivo de culpa se tornou palco para a misericórdia. Da mesma forma, a sua história não precisa terminar na acusação. Cada lágrima pode se tornar semente de esperança. Cada queda pode se tornar prova de que Deus levanta. Cada culpa pode se tornar lembrete de que o perdão é real. O testemunho não nasce de uma vida perfeita.
mas de uma vida marcada pelo encontro com o amor de Cristo, que ressignifica até as piores falhas. Quando você compartilha o que Deus fez em meio à sua culpa, outros encontram coragem para acreditar que também há perdão e recomeço para eles. O inimigo tentou usar sua história para condenar, mas Deus transforma essa mesma história em mensagem que salva. É assim que a culpa perde seu poder. Ela deixa de ser acusação e se torna testemunho vivo da graça. O chamado para viver livre. A culpa tentou te aprisionar, tentou ditar quem você é e tentou apagar o futuro que Deus sonhou para você. Mas hoje, diante da presença dele, você descobre que nenhuma acusação tem mais poder. O perdão já foi liberado, a identidade já foi restaurada, o recomeço já está diante de você. Não há mais necessidade de viver acorrentado ao passado, porque o sangue de Cristo já pagou o preço que a culpa insistia em cobrar. A liberdade que Deus oferece não é parcial, é completa. Não é apenas sobre sentir-se melhor por alguns instantes, mas sobre viver de forma permanente como alguém perdoado e amado. A culpa aponta para o que você fez, mas Deus aponta para o que você pode se tornar. A culpa diz que acabou, mas Deus declara que é apenas o começo. Essa é a diferença entre carregar um fardo sozinho e entregar esse peso àquele que disse em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o chamado para viver livre. Não apenas ouvir sobre perdão, mas recebê-lo de verdade. Não apenas desejar recomeçar, mas dar o primeiro passo. A decisão é simples e poderosa. Deixar o passado nas mãos de Deus e caminhar no futuro que Ele preparou. O perdão que você recebeu não é frágil, é eterno. O amor que o alcançou não é passageiro, é firme e constante. Agora é o momento de se levantar sem as correntes da culpa, de assumir sua identidade de filho amado e de viver o recomeço que já foi escrito para você. Porque a presença de Deus não apenas revela perdão, ela inaugura liberdade. E é nessa liberdade que você pode caminhar, seguro, em paz e cheio de esperança para tudo o que está por vir.